Fala pessoal, o GMWandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje para mais um episódio da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá para esse nosso episódio de hoje, vou lançar aqui um desafio, começando já. Estamos aí com 2.808 de rating. Vamos lá, vamos ver se conseguimos avançar um pouco mais, sair aí desses 2.800 e pouco, né, que estamos aí há um tempo nisso. Estamos lá, ó, vamos lá enfrentar um adversário de 2.437, tem a conta desde 2019, jogar a minha sicilianinha aqui com ele, e ele veio jogando sólido com a variante Alapim com C3, e agora ele faz o lance bispo C4. Bom, vou jogar sólido aqui também com E6, seguido de D6. Essa costuma ser a variante principal da Alapim. E agora ele deixou tomar em E5, né? Pois geralmente não se joga dessa forma. Vou jogar aqui um cavalo B6. Tocando aí no bispo de C4. Geralmente quando ele faz D4 ao invés de roque, esse bispo vem para D3, onde o bispo ele fica muito ativo. Então eu joguei cavalo B6. Vai ser jogável, né? Não sei se é grandes coisas, mas é um lance jogável. Bom, se eu jogar cavalo C6, ele vai avançar o peão para D4, né? Vou jogar aqui com C4. Tentando aproveitar do fato dele não ter feito D4 rápido. Claro que agora eu preciso me preocupar com B3. Pode chegar em algum momento. Vamos desenvolver cavalo C6. Quando ele tomar em D6, bispo D6, B3. Eu posso tentar manter, né? Eu posso tentar segurar ali, né? O peão em C4 para jogar contra os colgantes. Tem a impressão que ele vai ficar bem, assim, se ele acertar uns lances ali, jogar o B3 no momento certo, fizer as coisas no momento certo, o branco pode ficar bem nessa posição. Mas vamos lá, ele tem que acertar alguns lances, não que seja muito difícil também. Ele jogar com B3 na sequência é bem típico da estrutura, mas ele está pensando... e basicamente depois de tomar em D6, bispo D6, eu quero rocar pequeno, né? Falta um cavalo aqui, né? Falta um cavalo desse lado para ajudar na defesa. E aí ele avança o peão para D4, pois se eu tomar, ele quer tomar de dama. E aí eu já não posso rocar mais. E agora, hein? O cavalo ficou mal, né? De repente a minha invenção ficou meio esquisita. As peças parecem meio tortas. Essa é a minha... Você também tem essa sensação que as minhas peças estão meio tortas? Esse cavalo aqui em B6? É isso, né? Tem hora que vamos fazendo umas besteiras e aí quando você percebe a posição tá meio... bem mais ou menos, né? Vamos lá, eu vou jogar cavalo D5. Tentar voltar esse cavalo pro jogo, né? É a minha peça mal colocada. Ele tem um dama E2 agora, que também parece um pouco desagradável, pois se eu jogar B5 ele tem A4 e eu não tenho A6. Estamos tendo vários problemas para resolver. Ele veio com um cavalo BD2, que não parece má ideia. Só que agora o B3 é mais difícil de ser feito. Então eu vou jogar cavalo A5 defendendo C4. O cavalo de BD2, para ser sincero, eu não gostei muito. O dama E2 parecia mais forte, pois com o cavalo em B1 defendendo C3, ele tinha sempre a possibilidade de jogar B3. Agora com o cavalo em D2, o peão de C3 está caindo. Então ele, por exemplo, se ele joga dama E2 agora, eu jogo dama C7.
E ele continua com dificuldade de jogar B3, ainda que ele tenha cavalo E4, né? Caramba, minha posição tá muito errada. Que posição torta, meu amigo. É difícil quando você vai jogando assim, e aí você vai percebendo que a cada lance que você faz, a sua posição fica mais torta, né? Então, não é um bom sinal isso. Vamos lá, puxei meu bispo para não dar o par de bispos. Só que agora já tem cavalo E5, toca C4, a dama tá passando para G4. É, nossa invenção na abertura não deu muito certo. Eu não tô querendo rocar, pelo menos tão rápido. Senão ele vai passar todas as peças para esse ataque. Caramba, que posição, hein? Ele quer jogar cavalo E5. Cavalo E5 é a ideia. Vamos lá, seja o que Deus quiser, né? Torcer para esse reizão sobreviver aí. Apesar de estar rocado, tá tudo bonitinho aqui, não tem nenhuma peça ajudando na defesa do meu rei. Ele tá com todas as peças apontadas aí pro meu roque. Então, tem perspectivas de ataque aí bem fortes, né? Um lance muito natural é o cavalo E5. O cavalo E5 é muito natural de fazer, ataca C4. Eu tô pensando em responder o cavalo E5 com o F5. Já estamos numa posição meio torta, vamos entortar tudo de vez aqui. Mas pelo menos eu expulso esse cavalo de E4 e talvez eu tenha tempo de jogar um B5. Preciso de muitos tempos, né? Muitos tempos. Ontem eu dei uma aula para os meus alunos da minha mentoria, né? Que é um grupo fechado ali, com alguns poucos alunos. E o tema principal foi justamente tempo, né? Mas não o tempo ritmo de jogo, assim, né? O tempo, o elemento tempo, o elemento estratégico. Então, posições no xadrez, sempre que você vai analisar uma posição, você precisa considerar quantos tempos seu adversário vai gastar para fazer uma determinada manobra, quantos tempos você tem para atingir aquele objetivo. Então, assim, trazendo para o nosso caso, eu precisaria de muitos tempos para organizar a minha posição. Que eu precisaria de bastante tempos para a posição ficar decente. E eu vou começar fazendo esse lance aqui, F5, que estrategicamente ele é muito arriscado, pois eu estou enfraquecendo E6, estou enfraquecendo E5, estou criando em mais debilidades. No entanto, eu expulso o cavalo de E4, o cavalo ele tem que agora encontrar uma outra casa, né? E com isso talvez eu tenha tempo para organizar minha posição, talvez. Por exemplo, B5 agora, se A4, B4, se cavalo por C4, cavalo por C4. Não sei se eu tenho. Posso jogar A4, A6 também, né? Toma, toma. É. Cavalo F4 é um lance para considerar, tentando resolver de um jeito mais tático. Vamos lá, jogar B5. Agora ele pode jogar cavalo F3 e assim, estrategicamente ele está muito bem. Mas se eu tiver tempo para jogar bispo B7, A6, dar aquela consolidada aqui na ala da dama, talvez eu não esteja tão pior. Talvez eu fique só um pouco pior. Mas é aquilo, eu preciso de muitos tempos para me organizar. E aí depende, aí entra justamente o tema que eu estava comentando, né? Se, por exemplo, ele consegue jogar de uma forma mais incisiva, né? Ele consegue encontrar alguns lances que
depois a gente vai ver no computador, com certeza ele tem alguns lances diretos, assim. Ele consegue uma vantagem muito grande. Agora, se ele vai jogando meio passivo, vai deixando passar o momento, talvez eu consiga ter esses tempos para me organizar. Esse aqui é o jogo aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado que sempre que eu jogar bispo para B7, esse peão de E6, ele vira um alvo, né? Vou jogar A6. Como se nada tivesse acontecendo, como se eu tivesse todos os tempos do mundo, né? Vou tirar esse bispo para F6. O bispo fica de olho em E5, continua controlando G5. Ele está preparando alguma ruptura. Eu não sei, eu tô com a impressão que eu tô me organizando aqui. Vamos desenvolver. Se B4, eu tomo em B3. A B3, jogou A4. Posição ainda bem delicada, né? Jogar torre 8 para vigiar E6, porque eu tava levando uns temas ali com um cavalo saindo, dama por E6. B4 eu acho que era um lance muito forte. Porque se eu voltasse o cavalo para C6, ele teria cavalo por, bispo por e dama por E6. Eu teria que tomar em B3. E a posição parecia bem complicada. Agora eu só tô pior. O bom, quando você tá pior, você aceita, né? Você aceita ali que você tá pior. E aí, se a posição vai melhorando, você já começa a ficar feliz já, né? Você vai ficando menos pior. Agora, torre A2, com a ideia de torre A1. Não sei se é uma boa, mas pode ser para explorar meu cavalo ali em A5. Se eu tiver que voltar, ele troca, coloca o outro cavalo em E5. Mas a minha sensação é que ele tinha formas melhores de explorar, né? Eu tô segurando, você viu? Eu tive aqueles tempos que eu falei para aguentar na posição. Ainda preciso de mais alguns. Porque essa debilidade que surgiu depois de F5 é algo que vai me acompanhar até o resto da partida. Eu sempre vou ter que ficar esperto para não cair E6, não... Sempre vou ter que ficar de olho nisso. Não sei bem como melhorar a posição, mas ele não está sabendo também, né? G3 não parece bem o caminho. Que esse cavalo, ele fica meio indefeso. Não, eu ia jogar um cavalo B3. Pensando em H6 para não ter que preocupar com o cavalo G5 depois, mas queria mais buracos ainda. Ai, dama C7, eu não tô gostando do cavalo vindo para G5. Vamos lá, jogar dama C7. Agora, uma coisa que entra em jogo aqui também é o tempo, mas no caso agora é o tempo, o ritmo de jogo, né? Aqui, ele tem 2 minutos, eu tenho 4 minutos. Esse tempo começa a somar agora, começa a ter uma certa importância. Vou jogar H6 para não ter as ideias de cavalo G5, bispo G5. Qual que é meu plano agora? Voltar esse cavalo para C6, voltar ele para o jogo. Pois se cavalo toma, dama toma. Se tomar em A8, eu jogo o bispo por A8. Ih, mas aí eu levo o bispo por F5. Levo um golpe. Se bem que talvez eu possa levar esse golpe. Cavalo C6.
Cavalo C6, dama C6. Não, acho que ainda não. Tá faltando um lance aqui. Falta um lance. Ok, eu vou jogar um torre B8. A minha ideia é tentar aproveitar essa diagonal. Então, o que eu tô pensando? Voltar o cavalo para C6. Ele tá querendo vir com G4 agora, né? Vou voltar esse cavalo pro jogo com o cavalo C6. Ele tá querendo fazer G4, mas... não sei se dá. Toma tudo. Jogar bispo toma, cavalo toma. Vamos dar aquela simplificada. E agora, cavalo F6. A minha ideia é que eu ameacei cavalo G4 cheque. Então, se ele tomar em B5, eu jogo cavalo G4 cheque, RH3, cavalo F2. Depois eu volto com o cavalo em G4 e dou um descoberto. Ele não pode tomar em B5. E agora eu vou ter tempo de estabilizar a posição com o bispo D5. E aí parece que agora eu dei uma controlada boa na posição. Vamos lá, né? Vou trazer a torre para 8. Querendo invadir a coluna A. Aqui eu tenho a impressão que eu tô melhor já. Tenho a impressão que eu tô melhor. Trazer um rei para F7 para vigiar E6. Ele provavelmente vai jogar F3 para defender as ameaças aqui com G4. Com o cavalo G4. Mas aí eu jogo rei F7. Em algum momento eu penso em G5. A torre está invadindo. Então já é mais fácil jogar de pretas já. Já prefiro as pretas. Vou jogar a torre A2. E agora a torre A1. De olho nesse bispo. Essa peça está quase sem casas. Né? O cavalo D7, torre E3. Por muito pouco, né? Eu vou jogar G5. E agora G4. Caramba. Não tem cavalo E4 cheque? Porque agora vai cair G3. Cai G3 e começa a desmoronar aí a posição dele. Dá para tomar até em F1, mas o cavalo em E4 ele incomoda muito mais. E temos uma posição ganha agora. Esse cavalo F6. Beleza. E aí vamos trazer agora a torre para 8. Tentar a torre B1. A minha ideia é dobrar as torres na oitava fileira. Por exemplo, fazendo esse lance agora. Cavalo E4 cheque. E aí vai cair material. Vai cair a torre de E1. E ele abandona a partida. Bom, partida aí que tivemos que apresentar uma resistência grande, grande, grande. Depois de uma abertura, um experimento de abertura bem duvidoso. Não foi das melhores, mas depois veio o momento de aguentar ali a posição, tentar dar aquela organizada. Ele não conseguiu explorar muito bem, então fui organizando a posição aos pouquinhos. É isso, né? Tem partidas que você tem que apelar para a defesa, né? Tem que saber
conseguir se defender. Uma coisa que a gente vê muito em jogadores fortes é que quanto mais forte o jogador, mais ele consegue se defender bem em posições inferiores, assim. Então, por isso que é tão difícil ganhar uma partida de um grande mestre, de um jogador forte, porque não basta você ficar ganho, né? Você tem que ganhar a partida. Então, e aí o cara vai defendendo, defendendo, defendendo e vai aguentando a posição. É a questão de não entregar, né? Essa é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Normalmente o jogador menos experiente ele entrega fácil, fica mal, já entrega a partida, mas conforme você vai subindo, tem que ir melhorando essa parte defensiva, né? Então, ele fez aí 76,4 de precisão, eu fiz 82,8, né? Devo ter feito alguns lances bem mais ou menos ali na abertura, mas vamos ver se consegui aguentar bem depois, né? Vamos ver se fez sentido ali os meus lances. Antes de começar aqui, se você está querendo melhorar no xadrez nesse mês de março, aproveita, pois é o mês de aniversário da Chessflix e você pode se tornar aluno com uma condição especial, receber ali basicamente pelo preço de um único curso, você está levando todos os cursos feitos na história da Chessflix nesse mês de março. É só você entrar para a lista de espera para garantir a sua vaga. O link está aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? E vamos lá, né? Vamos ver o que rolou aí nessa partida. Começar aqui essa revisão. Jogamos ali uma sicilianinha, jogando contra uma alapim. Fiz esse cavalo B6 e C4. O computador acha que dá para jogar, mas já dá uma leve vantagem ali para as brancas. Percebe que essa vantagem ela vai aumentando até o ponto que cavalo D5 já interroga e saímos praticamente perdidos aí da abertura, né? Então, não foi uma boa ideia inventar, devia ter jogado o normal mesmo. Achei que dava para jogar o C4, mas não é uma das melhores ideias, né? Ele jogou o cavalo BD2, que eu achei que não era o mais preciso, segundo a máquina, é o melhor. Caramba, a posição ficou ruim, hein? Olha que posição ruim. E aí ele faz cavalo E5 agora. O grande detalhe é que eu não tenho contra-jogo. Como eu joguei o C4, perdi totalmente a tensão no centro. E agora eu não consigo atacar mais esse centro. Basicamente, a minha estratégia agora é resistir só, né? Torcer para ele não jogar da melhor forma. Como ele fez, ele jogou esse cavalo E5, era melhor só manter a atenção. Eu acredito que o plano ele deve envolver o B3, né? Imagina, vamos lá, se eu faço um H6, por exemplo, agora é cavalo E5. Digamos que joga um dama C7, já tem bispo H6, olha só, é muita peça ali na ala do rei. Por isso que até na partida eu joguei rápido o F5, que é o melhor lance, olha só, segundo o computador é o melhor lance o F5, então pelo menos o feeling aqui tava bom para a defesa, né? Porque é uma concessão fazer F5. Eu tô enfraquecendo E6, estou enfraquecendo a casa E5, mas se eu não jogo esse lance, os bispos apontando ali para a ala do rei, ele vai me dar mate. Então eu preciso ceder um pouco, vou precisar ceder aí essas casas para que ele não consiga me atacar. O F5 foi bom, B5 foi bom também. Bispo F6, ok. E aqui eu dei uma interrogada grande. Certeza que ele tem B4 aqui. Eu percebi depois isso. Tinha que fazer dama C7. Ah lá, ó, B4. É que depois de B4, se eu jogar cavalo C6, ele troca e dama por E6, ganhou uma peça. Então eu não posso jogar isso, eu vou ter que tomar em B3, mas ele toma de A e agora a torre já está muito ativa, está ameaçando C4. Aqui azedou de novo a posição, né? Tinha que jogar com torre A7. Aí ele jogou A4 que é ruim, e aí beleza, aí comecei a estabilizar. Tomou. E aí G3 é horroroso, né? Olha que lance feio esse. Enfraquece toda a diagonal. Não ajuda em absolutamente nada o G3. Então, às vezes acontece uma situação no xadrez que é assim. O cara sabe que ele tá melhor, né? Então, provavelmente o cara de brancos ele sabia que estava melhor. Só que aí eu vou resistindo. E ele não consegue provar aquela vantagem dele. E aí apesar dele ter a vantagem, ele começa a ficar nervoso com essa situação. E aí ele começa a fazer besteira. É uma das coisas que mais acontece no xadrez. Então,
Por isso que é bom desenvolver essas habilidades na defesa, porque o outro lado, mesmo ele tendo vantagem, se ele não consegue provar aquela vantagem, ele não consegue materializar aquilo, ver algo mais concreto, muitas vezes o cara fica nervoso com essa situação e aí ele começa a jogar mal, e aí você começa a ter chance. É onde tem aquelas reviravoltas assim na partida, né? Bom, joguei dama C7, H6 interroga. Foi bem precisa essa partida, né? Aí dei uma interrogada e agora voltei o cavalo. Aqui foi bom o bispo E5, né? Trocamos tudo. E aí cavalo F6 é um bom recurso. E estamos de volta na partida. A ideia é que se tomar em B5 eu tenho cheque, RH3 cheque, RH2 cheque, RH3 bispo G2 e tá caindo a torre lá em B5. E porra, nem é o melhor, olha só. Por quê? Se jogar esse, qual que é o melhor? Não entendi nada, ele fala pra voltar. Mas e aí, você quer empatar, cara? Cavalo F2, RH2. Ah, entendi. Depois de cavalo G4, fala que bispo D5 é o melhor. Nem ganhar qualidade, joga bispo D5. E depois de tomar, toma. O bispo tá aí cortando o rei. Posição meio desastrosa aí para as brancas. Entendi. Bom, se quiser, vai lá e pode tomar a torre, né? Dá o descoberto, cai a torre. Mas, enfim, ele não jogou isso, ele jogou torre E1, torre A8, foi bom. Fui melhorando a posição. Aí o G5, ele acha que não é bom, G4 dei uma interrogada. G4 foi muito chutado, né? Porque, assim, eu joguei G4 e eu comecei a pensar, pô, se ele tomar, né? O que eu vou fazer mesmo? Eu não sei por que eu joguei G4 aqui. Essa partida foi bem várzea mesmo, né? E aí no fim ele também não tomou em jogou F4. E aí sim, aí ele tá perdido na posição, acaba caindo um peão. E acaba logo depois. Foi bem mais ou menos. Mas o importante é bola na rede, né? O importante é que chegamos aí a 2.810 e vamos ver como é que tá esse ranking aí, tanto o ranking do Brasil quanto o ranking global. Será que mais alguém voltou aí pro ranking? Estamos ali em sétimo agora, na sétima colocação com 2.810, sem muitas mudanças aí desde o último episódio da série. Vamos ver se conseguimos seguir subindo, né? Seguir subindo. Agora o top 3 ele tá um pouco mais distante. Tivemos ali um tempo no top 4, mas agora com a volta de alguns jogadores, vamos ver o que vai acontecer por aqui. E no Brasil, o que está rolando aí no top do Brasil? Será que alguém resolveu jogar mais? O pessoal não tá jogando tanto, né? Não tá jogando assim. Sup tá ali 2.820, voltou ali a subir, 2.810, Krikor 2.755, sem muitas alterações por aqui também. Mas então é isso, galera. Vamos ver o que rola nos próximos episódios, se vão conseguir subir mais esse rating. Se você tá gostando dessa série, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.